Pastor de mais de 1.000 jovens e adolescentes na rede Awake da Igreja Central em Belo Horizonte, casado com Ló Matos, pai de João, Pedro e Felipe, se converteu em 2005 e desde então sentiu um forte chamado para servir ao Senhor. Seu maior sonho é ver a juventude alcançada pelo amor de Jesus, assumindo posições de relevância na sociedade, estabelecendo o reino de Deus e gerando transformação. Com vocês, Pastor Léo Matos. Meu amigo Martinho, eu amo muito ele, sua esposa, Pastor Estevam, também sua esposa. Vocês já são muito amados por nós, pela Central, admirados. O pastor de vocês já pregou algumas vezes lá na Central, o Martinho também já nos deu essa honra, e agora eu estou me sentindo assim, muito agraciado, favorecido por Deus, pelo grande privilégio que Ele me deu de estar aqui com vocês essa noite. Eu quero dizer para vocês que Deus tem algo especial para realizar na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Eu estou com muita expectativa com aquilo que Deus vai fazer, e eu venho também assim com um coração muito grato, apaixonado pela minha igreja, e eu quero dizer para você então, que se você não conhece a Central, você precisa depois aí nas redes sociais, conhecer central.online, eu tenho a alegria de ter me convertido na Central, passei uns 180 graus lá, há mais ou menos uns 13 anos atrás, e nessa noite, enquanto eu compartilhar a palavra, eu vou ter oportunidade também de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Agora, Deus fez uma grande obra na Central, e foi por conta de uma grande obra que Deus fez na Central, que Ele alcançou a minha vida, e todas as vezes que eu me apresento, eu sei que eu já fui muito bem apresentado aqui, eu faço questão de dizer, que eu sou apaixonado por Jesus, apaixonado pela minha esposa, e pela minha família, e apaixonado pela minha igreja, uma igreja que por 40 anos tinha cerca de mais ou menos 350 pessoas, 400 pessoas, uma igreja muito bíblica, uma igreja muito consistente, mas ainda não realizava um impacto na cidade, ainda não tinha experimentado um grande crescimento no alcance de vidas, na redenção da nossa cidade, do nosso estado, e cooperando com aquilo que Deus está fazendo na nossa nação. E então aconteceu uns 180 graus na Central, e há mais ou menos então uns 18 anos atrás, Deus tomou o coração do nosso pastor, e a nossa igreja passou a reunir, não apenas no prédio, mas também nas casas, não apenas com um pastor, mas fazendo também de cada cristão, de cada ministro, de cada discípulo, um pastor com P minúsculo. Eu digo que no Enem de Jesus, tem uma pergunta só, a pergunta é: tu me amas? E aí ele responde: apacenta as minhas ovelhas. Aquele que ama Jesus, deve apacentar, deve discipular, e foi uma igreja então, que abriu os seus primeiros 15 grupos, 15 células, 15 casas abertas, e aqueles grupos começaram então a levar o evangelho para as pessoas, a pregar a palavra de Deus, e foi nesse contexto que eu fui alcançado, e a minha vida foi transformada, e a nossa igreja então, a partir de 15 grupos, passado um ano, cerca de 30, depois uns 60, hoje pela graça de Deus, nós somos mais de 1.600 grupos, mais de 12.000 pessoas, Deus tem feito algo extraordinário, e nessa igreja eu tenho o privilégio de pastorear a juventude. Nós temos lá na Central Luxemburgo, hoje nós já multiplicamos em algumas unidades, na Central Luxemburgo, o local onde eu tenho também o privilégio de liderar ali a juventude, eu lidero a Central.away, que você pode acompanhar aí nas redes sociais, aquilo que Deus tem feito lá, e todas as juventudes então, que foram geradas a partir da nossa igreja, nas outras igrejas multiplicadas, é o Vox Central, e você também pode acompanhar, ver o que Deus está fazendo lá. Hoje nós estamos aí com mais ou menos uns 3.000 jovens apaixonados por Jesus, cumprindo a grande comissão, fazendo uma grande diferença na nossa cidade e onde Ele nos colocar. E eu venho então com uma palavra da parte de Deus, daquilo que eu considero que é um dos DNAs daquilo que Deus tem feito no nosso meio.
E eu estou com expectativa para compartilhar com você. Aquilo que Deus colocou no meu coração é que Ele me trouxe aqui com um propósito. Eu não sou capaz disso, é Ele que faz, mas Ele colocou no meu coração que Ele me trouxe aqui para destravar o sobrenatural na sua vida. Não sou eu que vou fazer, é Ele que vai fazer. E a minha oração é para que você tenha muito mais do que um conhecimento mental, a partir da ministração e pregação da palavra de Deus, você receba revelação espiritual. Então eu queria que você orasse com o coração aberto e expectativa para você receber revelação espiritual, para o sobrenatural ser destravado na sua vida, para uma chave ser colocada, ser virada e a sua vida experimentar uns 180 graus e nunca mais ser a mesma. Faz a sua oração, aumenta a temperatura espiritual nesse lugar e clama por mais dele. Faz a sua oração, clama a Deus. Espírito Santo, nós te damos liberdade mais uma vez nesse lugar. E eu oro para que a sua palavra pregada gere o propósito pelo qual ela está sendo liberada. Eu oro, Espírito Santo, para que mais que conhecimento mental, tenha aqui nessa noite revelação espiritual. E o sobrenatural seja destravado em nome de Jesus. O texto que eu quero ler com vocês está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. E eu fico muito feliz de ministrar essa palavra com essa blusa. Essa blusa que tem uma palavra poderosa registrada: eterno. O nosso Deus que é eterno. Aquilo que o homem faz, passa. Mas a palavra dele, aquilo que Deus faz, permanece para sempre. Ele é eterno. E há um poder quando o eterno está em você. Muitas pessoas, infelizmente, não experimentam o nome dessa conferência, o tema dessa conferência. Parece que tem o eterno na vida delas, parece que já receberam Jesus, mas algo que você, ao chegar perto daquela pessoa, você fica às vezes admirado, espantado, porque você diz: por que ela não experimentou um sobrenatural? Por que não teve um romper? Por que ela não experimenta uma superação? Por que a vida dela é tão mediana? Por que ela não vive uma vida acima da média, sendo que o eterno está nela? É a pergunta que eu faço para você: o eterno habita em você? Eu faço uma pergunta: você já experimentou uma virada de 180 graus na sua vida? E esse texto foi escrito para o povo de Deus. É um texto que é registrado para os irmãos de Corinto. Quem escreve é o apóstolo Paulo. Ele está escrevendo dentro de um contexto de que o povo que é o povo de Deus, o povo que teoricamente tem o eterno na vida deles, parece que não tinha virado 180 graus. Por quê? Porque aquele povo que deveria viver parecido com o eterno, que deveria viver parecido com Deus, parecido com Jesus, uma vida santa, uma vida pura, uma vida irrepreensível, estava vivendo uma vida de impureza. Tinha certas práticas no meio daquele povo que era de se espantar, que hoje, em pleno século 21, se for compartilhado, ainda gera escândalo no nosso meio. E eu creio que o apóstolo Paulo, em 2 versículos, ele é capaz de colocar uma chave e virar para destravar um sobrenatural, uma realidade que parece ser simples, mas ela é base da vida cristã, uma realidade que parece ser elementar, mas ela é sobrenatural, ela é poderosa. E se você não apenas entender na sua mente, mas tiver uma revelação no seu espírito, eu declaro sobre a sua vida que você vai viver o sobrenatural. Algo extraordinário vai acontecer com você. E o apóstolo Paulo, então, ele começa fazendo uma pergunta para aquele povo
Aquele povo que tinha que viver uma vida sobrenatural, aquele povo que tinha que viver uma vida pura, no meio de um mundo pornográfico, reto, no meio de um mundo torto, sóbrio, no meio do mundo embriagado, e estava vivendo de uma maneira, infelizmente, parecida com o mundo. E ele começa com uma pergunta, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, e ele diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, é santuário do Espírito Santo? Ei, você não sabe? Eu estou falando com você. Você não sabe quem você é? Você não sabe o que é o seu corpo? Você não sabe quem está em você? Você não sabe a quem você pertence? Você não sabe qual o propósito que você tem? Você não sabe. Por quê? Porque a vida que muitos estão vivendo parece que não sabe. Talvez até sabe aqui, mas não sabe aqui. Por isso eu creio que Deus me trouxe aqui para te fazer um dos maiores lembretes que você precisa ter. Em primeiro lugar, quem você é, que é o seu corpo, porque muitas pessoas não vivem um sobrenatural, não experimentam um 180 graus, porque não sabem quem é. E a palavra de Deus está dizendo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Em outras palavras diz, o seu corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Em Atos capítulo 17, o apóstolo vai dizer, o grande evangelista Lucas vai escrever para nós e registrar: o Deus eterno, o que fez os céus e a terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o céu e a terra, o Todo-Poderoso, Ele te criou com um design, com um formato. Você é imagem e semelhança dEle. Você é um recipiente criado para conter a presença dEle. Esse lugar, ele é um lugar especial, ele é um lugar dedicado para um culto a Deus. Os instrumentos que aqui tem, a gente não gostaria de ter nesse instrumento, talvez uma música que não seja uma música que exalta o nome de Deus. Faz sentido isso? Aqui nesse lugar, se eu falasse, fizesse uma proposta da gente ver La Casa de Papel, que tal? O seriado está em alta, a galera está assistindo Netflix, e eu falo, poxa, nós temos um espaço tão legal, que tal nós nos reunirmos aqui para ver La Casa de Papel? Não estou querendo propor isso, Martinho, mas eu estou querendo pôr uma interrogação na sua vida, uma interrogação na sua cabeça. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade diz que isso aqui é sagrado. A nossa mentalidade diz que o instrumento é sagrado, que o objeto é sagrado, que este lugar é sagrado, que aquele telão é um telão sagrado, mas a palavra de Deus não diz isso. Esse lugar, ele pode ser dedicado para adorarmos a Deus, e por isso nós temos reverência, e por isso nós tratamos com zelo, e por isso a gente tem alguns caprichos, mas a palavra de Deus diz que sagrado, sagrado mesmo, são seus olhos, são seus dedos, é o seu corpo, é todo o seu ser. Por isso tem pessoas que estão ungindo instrumentos, tem pessoas que estão ungindo um aparelho telefônico, tem pessoas que estão ungindo televisão. Deixa eu dizer, Deus quer ungir você. São seus olhos que são sagrados, seus dedos, você está entendendo? Por que você está dizendo isso? Olha que a palavra de Deus diz, o seu corpo é templo do Espírito. Sabe como fomos criados? Sabe como você foi criada? Sabe como você foi formada? Porque na verdade nós não fomos criados, nós fomos formados. Porque quando você cria a partir do nada. Mas quando nós somos formados a partir de uma forma. Qual é a nossa forma? A nossa forma é o próprio Deus. Quando Ele te formava, Ele olhava para Ele mesmo e Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você tem a forma de Deus.
Por isso você tem que saber que você é especial. Tem pessoas que estão vivendo uma vida impura porque não sabe quem é. Meu irmão, você é tão puro, você é tão especial, você é tão sagrado que você foi formado no design de Deus. Você não é made in China, você é made in heaven. Foi Deus que te formou. Ele olhava para ele te formou com as mãos dele, na forma que era ele mesmo. Ele soprou da vida dele. Ele te abençoou. E ele já na formação sua, ele te colocou numa posição, dominai. Nós temos que saber quem somos. Sabe quem você é? Você é sagrado, você é imagem e semelhança de Deus, você é especial, diz a palavra, de um modo especial. Ele te formou no ventre da sua mãe. Por isso nós somos pró-vida, sabia? Porque quando você era uma substância ainda sem forma no ventre da sua mãe, Ele já tinha desenhado você, traçado seus planos, os seus destinos. Você é especial. E quando nós começamos a ter revelação de quem somos, a nossa vida muda. Eu mesmo era um cara ciumento. Eu mesmo não me dava valor de me guardar em santidade e em pureza. Eu não conhecia também a Jesus. Mas isso tudo por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Porque quando eu entendi quem eu era, minha namorada virou para mim e falou: o que aconteceu com você? Lá dentro eu dizia assim: agora eu sei quem eu sou. Eu sou especial demais. Porque quem é ciumento é porque não sabe quem é, e precisa que o outro aprove, que o outro valorize. E quando o outro não faz isso, vai cobrar, vai exigir. A palavra de Deus está dizendo: você é templo do Espírito Santo. Sabe qual é a analogia que eu gosto? Eu gosto da analogia da luva. Imagina uma luva na minha mão. O que é a luva? A luva é a imagem e semelhança da mão. A luva, ela carrega todo o potencial de expressar a mão, de representar a mão. Mas se a luva não tiver a mão dentro dela, ela fica vazia. Você pode até colocar um aparelho telefônico dentro dela, você pode até colocar um microfone, pode até colocar um baseado dentro dela, pode dar uma sensação de saciedade, mas não preenche. Mas quando a mão entra dentro da luva, uau, ele preenche cada lacuna do seu ser. Aquela luva agora é completa, agora aquela luva está preenchida, agora aquela luva é capaz de expressar a mão e representar a mão. Tem muitas pessoas que não expressam a Jesus e não representam a Jesus, talvez porque o eterno ainda não está dentro de você. Porque não tem como o eterno entrar dentro de você e ele não tomar todo o seu ser e te conduzir a cumprir aquilo que desde a fundação do mundo ele já tinha planejado para você. Olha o que a palavra de Deus diz: você não sabe quem você é? Você é templo do Espírito Santo. Você é esse recipiente criado para conter a presença dele. Aí eu pergunto para você: onde que está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Tem gente que está procurando o Espírito Santo na estratosfera. Tem gente que até hoje está pedindo a presença do Espírito Santo. Não tem problema você pedir a manifestação do poder dele, para ele encher você mais uma vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes e sobre profetas. No Antigo Testamento, o salmista dizia: tu me cercas por trás, tu estás na minha frente, adiante de mim, tu estás ao meu lado. Mas no Novo Testamento, deixa eu te dizer, se você crê no Evangelho, se você o receber, ele está mais perto de você do que você pensa, que muito mais que acima, atrás, à frente ou do lado, ele está dentro de você. My friend, deixa eu te dizer uma coisa. Se você crer no Evangelho, olha o que está escrito, pode colocar para nós aí se vocês conseguirem, Efésios, capítulo 1, verso 13.
Efésios capítulo 1, verso 13 diz que nós, quando ouvirmos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 14, verso 23. Porque o papai, ele é tão poderoso, quando ele te formou, como é que foi? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, quando você crê no evangelho, quando você recebe Jesus, olha o que ele diz. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, meu pai o amará. E viremos, papai, o Filho e o Espírito Santo, nós viremos a Ele e faremos morada. Eu moro aqui? Eu não moro aqui. Eu estou sendo hospedado aqui. Vocês estão me recebendo aqui em João Pessoa, muito obrigado, cidade maravilhosa. Mas daqui a pouco eu vou embora. Mas o nosso Deus está dizendo, o Eterno está dizendo que se você crê, se você recebe, se você deposita a fé, se você abre o seu coração, você é selado, nós viremos e faremos o quê? Morada. Morada. Residência fixa. Meu amigo, onde que está o Espírito Santo? Por isso que o apóstolo Paulo está falando, acaso não sabem que o Espírito Santo habita em você? Porque a vida que está vivendo parece que não sabe, porque deixa eu dizer uma coisa, se você recebe o Espírito Santo, não tem como você receber o Espírito Santo de Deus e viver a mesma pessoa, viver da mesma forma. Você não conhece a minha história, mas eu vou te contar a minha história. Com 13 anos de idade, vazio, sem Deus, eu tive a infelicidade de fumar o meu primeiro baseado, aplicado por um menino de 12 anos de idade. Eu com 13, ele com 12. Por isso eu tenho a alegria de liderar jovens e adolescentes. Porque se há décadas atrás, há quase 20 anos atrás, eu estou já contando a minha idade, um menino de 12 anos apresenta um baseado para um menino de 13 anos, o que não acontece hoje com um menino de 12, 13 anos de idade. Por isso você que tem 12, 13 anos de idade, para de ficar sentado. Chegou a hora de você se levantar. E muito mais do que apontar Jesus, você ser uma bifurcação. Quem encontrar com você vai tomar uma decisão, seguir Jesus ou não. Nós não podemos ficar sentado e colocar adolescente para sentar, enquanto o mundo já tem levantado os adolescentes para influenciar. Se você é um adolescente e está aqui, escuta, é Deus que está dizendo para você, levanta e faça a diferença no seu ambiente de estudo e onde você estiver. Porque hoje um menino de 14 anos já está carregando um fuzil por aí. É verdade. 14 anos ocupa uma posição relevante no tráfico. Você tem quantos anos? Então, irmão, toma uma posição para você fazer a diferença. Eu comecei a fumar com 13. Resumi a história, com 14 eu estava no crack. Com 15 eu estava na cocaína. Com 16 anos foi minha primeira passagem pela polícia, eu tive 2 até os meus 18 anos. Algumas pelo juizado de menor. Eu comecei não apenas a usar para sustentar o meu vício, eu comecei a vender. Comecei a vender bucha de maconha, passei a vender quilos de maconha, cartelas de LSD, sacos de êxtase. Eu ia para as festas raves da cidade, da região e do país. Menino, novo, pagava o meu aluguel, pagava as minhas viagens e me sustentava com o dinheiro do tráfico. Eu usava droga antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Se eu passei em algum lugar, em alguma escola, em alguma coisa, foi com a ajuda e empurrão de alguém, porque eu não estudava até os meus 18 anos, eu nunca tinha lido um livro. Sabe o que aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade? Quando eu tinha 18 anos de idade, pela graça de Deus, o Espírito já tinha soprado sobre a igreja brasileira, e a gente já tinha entendido que não podia depender apenas do púlpito, que todos que são discípulos de Jesus devem pregar o Evangelho, devem fazer a diferença. Até os meus 18 anos, ninguém tinha falado de Jesus para mim. Ninguém tinha falado de Jesus para mim, o que me fez depois de ouvir pela primeira vez e me alegrar, procurar alguma pessoa e perguntar,
por que você não falou de Jesus para mim? Se eu já tinha levantado bandeira, eu não tinha levantado bandeira, mas a vida que eu vivi, eu sei que eu estou aqui num visual diferente, assim, diferente não, mas, entendeu? Mas antes meu negócio era dread, eu tinha dread, não parece, meu cabelo é liso, ele cresceu bastante, pegaram um pente, ele ficou desse tamanho, aí vinha aquela agulha e vai costurando o seu próprio cabelo, fez os tufos de dread. Se hoje eu uso uma blusa Eterno, antes eu usava blusa de Shiva, Ganesh, Bob Marley e tantas outras coisas. Ou seja, eu andava por aí, mais ou menos com uma bandeira levantada, dizendo assim: sou vazio. Alguém pode falar de Jesus para mim? Ninguém falou. Com 18 anos de idade, eu escuto pela primeira vez o Evangelho. Quando eu escutei pela primeira vez, irresistivelmente eu disse: eu quero Jesus. Ele já tinha aberto os meus olhos, já tinha me atraído, eu apenas respondi àquele que tinha me amado primeiro. E eu disse: eu quero Jesus. E ele então ali me selou com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Deixa eu dizer, o Eterno entrou, e uns 180 graus rolou. Não tem como você receber o Eterno, não tem como você receber o Espírito Santo. Qual que é o nome dele? Espírito Santo, e viver uma vida impura. Não tem como você receber o Espírito da verdade e viver uma vida na mentira. Não tem como você receber o Espírito da vida e viver uma vida de morte. Não tem como você receber o Espírito de Deus dentro de você, o mesmo que gerou Jesus no ventre de Maria, o mesmo que o capacitou para andar por toda parte, curando enfermos, expulsando demônios, realizando obras milagrosas, miraculosas, o mesmo que o levou para a cruz. Não tem como você receber dentro de você o mesmo que o capacitou a vencer a cruz, o mesmo que o ressuscitou dos mortos, dentro de você, e você viver da mesma forma. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: ei, meu irmão, você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você é sagrado, que você foi formado por Ele, que você tem o DNA dEle, a forma dEle, e você não sabe que Ele está mais perto de você do que você pensa. Você não sabe que Ele está dentro de você, que quando você chega, Ele chega, que quando você toca, Ele toca, que quando você sopra, até o seu sopro é permeado da presença de Deus. Você não sabe. Olha o que está escrito nesse mesmo texto, 1 Coríntios capítulo 6, mas no verso 17. Nós estamos lendo o verso 19 e o verso 20. No verso 17 ele fala assim: o que se une ao Senhor, ei, maravilhoso, o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Meu irmão, eu não sou Deus, mas eu sou participante da natureza divina. Eu não sou Deus, mas o Eterno está dentro de mim. Eu tenho um corpo. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis. Na vinda do nosso Senhor, você tem um corpo que te põe em contato com o mundo natural, você tem uma alma que te põe em contato com você mesmo, você tem um espírito, é o espírito humano que te põe em contato com Deus, que te põe em contato com o sobrenatural dEle, com a vida dEle, e no seu espírito você recebe o Espírito de Deus, e o seu espírito é recriado, é regenerado. O Eterno vem, Ele sela dentro de você, e a partir de agora, dentro de você, tudo que precisava acontecer já aconteceu, porque a palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor
é um com Ele. Mas 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz também, aquele que está em Cristo é nova criatura interiormente. Já aconteceu lá, e o que Ele nos chama para viver, a vida que Ele nos chama para viver não é na carne, não é na força do braço. A vida que Ele nos chama para viver não é uma vida almática, nas emoções, no temperamento. A vida que Ele nos chama para viver é uma vida no Espírito, porque o seu Espírito foi regenerado. Então tem gente que não sabe quem é, tem gente que não sabe quem está dentro dele, e tem gente que ainda não mudou a dimensão, vive pela carne, vive na força do braço, e vive na alma. Deixa eu dizer, a vida cristã ela é feita de 2 substituições. Diga assim comigo, a vida cristã é feita de 2 substituições. Qual é a primeira substituição? A primeira substituição é a seguinte: a vida que você está vivendo, a vida que você viveu, os pecados que você cometeu, sabe o que rola? Você merece morte. Sabe qual é o pagamento pelo pecado? Sabe qual é o salário do pecado? Sabe qual é a recompensa do pecado? Morte. O que você merece? Morte. Sabe qual é a primeira substituição? A morte que nós merecíamos morrer. Vem Jesus e nos substitui e morre no nosso lugar. Fala aleluia! Ele morreu por mim. Eu merecia morte, mas Ele morreu no meu lugar. Mas tem gente que para por aí. Ele morreu por mim, amém. Ele morreu no meu lugar, amém. Mas existe uma segunda substituição. E infelizmente muitos têm vivido a vida cristã, e têm vivido uma vida cristã que eu tenho dó, porque na verdade não é a vida cristã. Parece que é a vida cristã, mas não é. E aí sabe o que eles dizem? Eles falam assim: viver com Jesus é difícil demais. Nunca vi esse negócio de andar com Jesus, porque você tem que largar as drogas, você tem que viver uma vida assim, você tem que amar os inimigos, parece que é o comissionamento impossível. Eu não dou conta de viver esse negócio, e começa a queimar o nosso filme. Sabe por quê? Porque não sabe, não teve a revelação, não entendeu o que é a vida cristã, porque a vida cristã, ela é feita de 2 substituições. Sabe qual é a segunda substituição? A vida que agora você foi chamado para viver e não consegue viver, vem Jesus viver no seu lugar. O apóstolo Paulo já dizia em Gálatas capítulo 2 verso 20, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Meu irmão, quando o eterno está dentro de você, 180 graus precisa acontecer. Quando o eterno está dentro de você, já não é mais você, é Ele vivendo através de você, é Ele tomando as suas mãos, é Ele tomando os seus olhos, Ele tomando a sua boca. Eu posso dizer para você, eu não consegui ficar sem droga. Eu tomava remédio para ficar sem, fazia terapia, psiquiatra de dependência química, nada resolvia. Eu sou a favor de clínica de recuperação. Eu sou a favor de tantas iniciativas que tem. Eu acho que tudo é útil e é importante demais, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando o Espírito vem, quando a mão preenche a luva, quando o Espírito ocupa todo o seu ser, o Eterno te toma, já não é mais você. Olha o que a palavra de Deus diz, nós vamos finalizar lendo o texto. Diz assim, 1 Coríntios, é o texto que nós estamos lendo, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que Ele habita em vocês? E é proveniente de Deus, lhes foi dado por Deus, ou seja, não é o que você faz para receber, é o que Ele fez. Vem dEle. Se um pai sendo mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará gratuitamente o Espírito Santo a quem eu pedi. Vem dEle.
Agora olha o que diz, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus, e de que agora vocês não são de você mesmo, porque tem gente que te pede o Espírito Santo e fala assim, vem Espírito Santo e me siga. Tem gente que recebe o Espírito Santo, parece que sobe num pedestal, e agora tem o Pai, o Filho, o Espírito, os anjos, os arcanjos, sabe, vem ao meu dispor. Mas entender, irmão, que você é de Deus duplamente. Primeiro Ele te formou, depois você foi sequestrado, raptado, foi viver uma vida longe dele. Ele foi lá e te comprou, Ele te redimiu. Agora você é dele, e significa que a sua vida não é você aqui, a sua vida é assim. É Ele, é tudo vem dEle, é por meio dEle, é para Ele, e que agora, eu não sou de vocês mesmos, pode pôr o 20, põe o 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus com o seu corpo. Eu queria pedir para a banda subir, eu quero finalizar dizendo para você 3 P's, 3 P's que resume essa mensagem. Quando o eterno vem, rola uns 180 graus, mas eu preciso que você fixe 3 P's. O primeiro P é o P da presença de Deus. Eu pergunto, você percebe a presença de Deus em você? O Espírito está aí. Você precisa perceber a presença. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dizer, bom dia Espírito Santo. Muitas vezes eu coloco o pé no chão antes de sair da cama, eu fixo ele, eu falo, Espírito, você está comigo, não está? Então vamos. A palavra de Deus diz que nós somos um com ele. Imagina Martim, sua esposa, vai passar uma lua de mel em Cancún. 7 dias. Ele é um com ela, ele pode, viu? Tem gente que quer intimidade, mas não se tornou um ainda. Ele é um com ela, está lá, lua de mel, curtindo. Agora imagina Martinho, não dá uma palavra, não fala nada. Quando ele acorda, a única coisa que ele diz é bom dia, e tu segue a vida. No segundo dia, talvez ele vire e fale, que delícia esse almoço, muito obrigado, e toca o dia. Tem pessoas que esquecem do Deus que mora dentro de você. Ele está com você o tempo inteiro, por isso, perceba a presença, relacione com Ele, fale com Ele, mais do que saber dEle, mais do que falar a respeito dEle, fale com Ele, tenha intimidade com Ele, diga assim, perceber a presença. Quando o eterno está dentro de você, sabe o que acontece também? Você precisa experimentar o poder, porque aquele que entrou em você, ele é poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você recebeu o Espírito Santo, deixa eu dizer, você recebeu poder para vencer os pecados, você recebeu poder para lidar com as compulsividades e com as tentações, você recebeu um poder que te capacita para realizar obras extraordinárias, você recebeu um poder que te coloca numa outra dimensão, tem poder em você. Sabe qual é o terceiro P? O terceiro P é cumprir o propósito. Nós lemos, você foi comprado por alto preço, você tem um dono, Ele é o seu Senhor, você não é de você mesmo, então não viva só para você, não viva curtindo apenas Ele, curta mesmo, mas não para por aí, não viva apenas experimentando o poder dEle e desfrutando daquilo que Ele vai fazer com você, Ele vai te promover, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, mas tem um propósito para ser cumprido. Sabe que eu estou aqui? Porque pessoas cumpriram o propósito. Porque a palavra de Deus diz, recebereis poder, quando o Espírito descer sobre vocês,
e sereis testemunhas. Quando a mão entra dentro da luva, aquela luva expressa a mão, aquela luva representa a mão. Deus, Ele quer tomar você, Ele quer habitar em você, Ele quer te capacitar para você expressar Ele, representar Ele, ser o embaixador dEle, para que você possa pregar a palavra, para que você possa influenciar as pessoas, para que você possa conduzir pessoas a Cristo, para que você possa abrir um pequeno grupo, para que você possa realizar obras maiores, para que no fundo e no fim você possa glorificar a Deus. Eu quero orar por você. Nós vamos cantar. Eu quero orar por você. Eu tenho um filho. Aliás, eu tenho 3 filhos. Estou cumprindo a palavra de Deus, do meu destino, que diz: seja fértil e multiplique. Multiplique, primeira palavra de Deus aos homens. Multiplica a vida dele em você, em outras vidas. Multiplica a presença, o poder que você já recebeu. Cumpra o propósito, multiplica. Eu tenho um filho, meu filho, eu estou saindo de casa, ele vem correndo para perto de mim e ele fala assim: papai, papai, papai. Isso acontece diversas vezes. E aí eu falo: o que foi, filho? Ele fala: me dá um beijo. Eu paro tudo, eu ajoelho, eu abraço ele e eu dou um beijo. Eu falo: eu te amo, meu filho. Tudo que o papai quer é te dar um beijo. Aí eu levanto, vou embora. Ele fala: papai, papai. Outro. Eu falo: filho, eu não vou te dar um ou outro, eu vou te encher de beijo. Deixa eu dizer uma coisa: se um pai, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Eu quero te encorajar. Se você não recebeu o Espírito, você fica de pé e você vai dizer assim: papai, me dá do teu Espírito. Ele vai chegar perto de você e vai falar: filho, tudo que o papai quer é te encher do Espírito. E se você já foi cheio um dia, você vai dizer hoje para o papai: papai, faz de novo. Papai, me dá outro. E ele vai dizer para você: oh meu filho, eu quero te encher. Eu quero que você transborde, para você perceber minha presença todos os dias da sua vida, para você ser e experimentar o poder, ser tomado do meu poder, para te capacitar, para você vencer e para você, meu filho, cumprir o propósito que eu tenho para você, glorificar o meu nome todos os dias. Por isso eu quero que você fique de pé. Eu quero te encorajar, porque nesse mesmo texto está escrito: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Papai, me dá do teu Espírito. Papai, libera, eterno, Deus eterno, enche e libera uns 180 graus nessa noite.